E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão passando? Como está sendo o aprendizado dessas coisas novas que estou compartilhando com vocês? Não se esqueça, se você está assistindo esse vídeo no WhatsApp, então compartilha com as pessoas que você acha interessante ouvir também essas coisas novas que você está ouvindo e aprendendo. Se você está assistindo no YouTube, não deixe de deixar o seu like, não deixe de deixar o seu comentário e também, faz o favor, compartilha também esse vídeo com algumas pessoas. Isso faz com que a plataforma entenda que é algo relevante e ela também vai distribuir para algumas pessoas. Se você não sabe, são coisas novas que nós temos aprendido a cada vídeo. Eu tenho tido o privilégio, a oportunidade de conhecer coisas novas todos os dias. E que eu tenho feito, eu tenho compartilhado com vocês. Então, aproveitem essas coisas novas para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual, para a sua vida de atividade física. Nós temos aprendido aqui sobre vários segmentos ou várias áreas das nossas vidas, né? Eu estou muito satisfeito com a oportunidade de aprender. E não só de aprender, né? A oportunidade também de compartilhar esse aprendizado, compartilhar esses conhecimentos, essas instruções que eu tenho obtido através dos cursos que eu tenho feito. E a cada dia que passa, eu tenho aprendido algo novo. E a cada dia também eu tenho aprendido que quando a gente aprende algo, se a gente compartilha, a gente está aprendendo novamente. Então que você possa entender isso também e compartilhar aquilo que você está aprendendo aqui comigo. Eu só sou um instrumento, eu só sou uma ferramenta para poder compartilhar o que eu tenho aprendido. Eu espero que vocês estejam gostando e vamos continuar nessa frequência, porque uma hora nós vamos chegar no lugar onde nós precisamos chegar. E você sabe que sem instrução, sem conhecimento, será muito difícil de você adquirir sabedoria. Se você não tiver instruções e conhecimentos, você nunca vai alcançar a sabedoria. E qual a importância da sabedoria, Marcelo? Ixi, nós poderíamos falar aqui algumas horas sobre a importância da sabedoria. Eu posso te dizer a única coisa: a pessoa que não tem sabedoria, na maioria das vezes, ela está estacada em um único lugar. Ela não evolui, ela tem uma vida muito ruim, miserável, não apenas de situação financeira, mas miserável de conhecimento, de palavras, de conteúdo, e ela não vai conseguir se relacionar com qualquer pessoa, porque se você chegar na presença de algumas pessoas sem conteúdo, sem sabedoria, sem o que falar, você não se torna interessante. E se você não se torna interessante, em alguns ambientes ou alguns lugares, você não é bem-vindo, porque você não compartilha nada, você não tem nada para oferecer. E se a gente não tem nada para oferecer, nós somos descartáveis. Então, nós temos que entender que a sabedoria, ela vai te aproximar da realidade, porque a sabedoria é natural, a realidade também é natural. E a realidade, ela vem do próprio rei, de realeza, de real. Isso vai fazer a sua vida se tornar uma vida real, porque hoje existem muitas pessoas vivendo uma vida superficial, uma vida de mentira, uma vida de redes sociais, você sabe sobre isso. Mas quando você vive uma vida real, dentro de uma realidade, a sua prosperidade vai ser completamente real.
Porque a prosperidade é natural. Nós não precisamos fazer coisas extraordinárias para ter a prosperidade, porque a prosperidade é natural. Uma árvore, ela não precisa fazer algo extraordinário para ser próspera. O que significa prosperidade, Marcelo? A da árvore, dar os frutos. E a minha? Também. O que você tem dado de fruto? Quais são os frutos que você tem dado? Porque a gente só conhece a qualidade de uma árvore através dos frutos. Então, quem dá fruto é próspero. E como ficar mais próximo da realidade, Marcelo? Quanto mais você conhecer e entender da física, mais perto da realidade você vai estar. Quanto mais você entender e compreender a química, mais perto da realidade você vai estar. Quanto mais você entender da matemática, quanto mais você entender do português, mais perto da realidade você vai estar. Quanto mais você entender de português, mais fácil de fazer uma leitura de livros importantes, de assuntos importantes que você precisa para a sua vida, de assuntos sobre a Bíblia, que é onde você, aliás, é o único ou a única maneira de você conhecer Jesus e o seu Pai e o seu Filho e o Espírito Santo, é através da leitura da Bíblia. Não tem outro lugar onde você possa conhecer a cada dia mais, ou a cada leitura, um pouquinho mais do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do nosso Deus Criador. Quanto mais você entender geografia, mais perto da realidade você vai estar, mais fácil de se deslocar geograficamente. Se você conhece da geografia, fica muito simples saber onde você está e para onde você pode ir. Quanto mais você entender de história, mais perto da realidade você vai ficar. Mais histórias que você conta, mais aprendizado, mais conhecimento, mais histórias você vai registrar sobre a sua vida. Ou seja, quanto mais histórias, mais relatos você terá da sua vida. É importante estudar a história, sim, mas para não repetir a história dos outros que deu errado, você pode ter a sua história e construir a sua história. Muito melhor do que contar a sua história é fazer a sua história, é viver a sua história. Quanto mais eu entendo como as coisas foram criadas, mais perto eu estou da realidade. Então, o que você pode entender sobre a realidade? Buscar informações sobre a realidade. Qual é a realidade, Marcelo? Qual realidade você quer saber? Depende do que você quer saber. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é como você leva a vida. Se os seus olhos são bons, todo o seu corpo será luz. É forte isso. Se os seus olhos são bons, todo o seu corpo será luz. Porém, o que você tem colocado na sua vida, para dentro de você? Porque o que difere a crise entre uma pessoa e outra, o que difere a crise entre uma pessoa e a outra é a forma que você enxerga a crise. É claro que você já viu pessoas talvez passando pelo mesmo problema que você, talvez o mesmo assunto inclusive, a pessoa está rindo, a pessoa está sorrindo e quando percebe, aquela situação já foi embora. Mas você, quando está em meio a um problema, você aumenta esse problema, você cria um problema maior do que de fato ele é. Quando você tiver a consciência e a certeza de que nenhum problema é maior do que o seu Deus, você vai ver que todo e qualquer problema sempre vai ser menor do que você acha, do que você imagina. Por quê?
Não há nada maior que o Deus que nos criou, que criou os céus e a terra e tudo o que nela há. Portanto, olhe com os bons olhos as oportunidades que aparecem na sua vida. Talvez essa semana ainda terás oportunidades. Olhe com bons olhos. Olhe tudo com bons olhos. Para você perceber, para você notar e para você não desperdiçar oportunidades. Porque às vezes existem oportunidades que só existe uma vez na sua vida. Ela não voltará mais. E se você não aproveitar da melhor maneira, você pode perder a oportunidade de aproveitar a oportunidade. Mesmo, e isso é legal, existem situações que você olha para uma pessoa e você fala assim, nossa, bicho, meu santo não bateu. Não sei porquê, não encontro porquê, mas meu santo não bateu com essa pessoa. E aí, você nem quer falar, você não quer ouvir, você não quer ter nenhuma proximidade. Fica uma dica aí. Mesmo que você não goste de uma pessoa, ou uma situação, por exemplo, olhe com bons olhos e aproveite o que for bom, o que possa ser de aprendizado. Então, não gostei do palestrante X, não gostei do cara que deu o curso X, não tem problema. Você não precisa gostar dele, mas aproveita algo de bom que ele tem para te ensinar, para te oferecer. Vai valer a pena. Todo mundo tem algo a oferecer. Busque aproveitar os pontos positivos e os pontos bons. E não desperdice a oportunidade. Sempre é bom aproveitar todas as oportunidades e olhar com bons olhos, para que a gente não perca nosso tempo e aproveite o que precisa ser aproveitado. Lembre-se, você é um ser pleno, e sendo pleno, precisamos irrigar tudo. Você já percebeu? Uma planta, tem planta que se ficar um dia sem água, ela já dá aquela murchada, ela já desce, as florzinhas descem. E assim que você rega, você vai ver que alguns minutos depois você volta, já está tudo para cima de novo. Ser pleno é ser isso. Mas você precisa ser irrigado. Porque se você não for irrigado, como que você vai continuar evoluindo, continuar crescendo? E como eu faço, Marcelo, para me irrigar? Busque conhecimento, faça leituras, busque aquilo que você precisa, porque só assim você vai conseguir evoluir, continuar sendo pleno e poder ter um olhar melhor, um olhar bom para as coisas. Isso vai fazer a diferença na sua vida. O que você tem que ter em mente é que a naturalidade, ela é composta por algumas coisas que são semelhantes e que leva para um único princípio. Porque tudo começa como princípio e tudo tem ordem. Tudo tem ordem. Veja bem, Deus, ele é composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Isso é natural, isso é realidade, é real. A estrutura molecular, um átomo, ele é composto por próton, elétron e nêutron. O tempo, ou seja, a temporalidade, passado, presente e futuro. As dimensões espacial, altura, largura e profundidade. O ser humano, alma, corpo e espírito. Isso é realidade. Onde você está? O
que você não sabe disso ou nunca ouviu sobre isso? É uma lógica natural. É uma lógica natural. Existe um número que na numerologia bíblica falam muito sobre ele, que é o 137. Talvez você já ouviu falar sobre esse número e talvez não. O número 1 desse código ou dessa numerologia bíblica, ele está relacionado a Deus, o único ser, o único Criador, o único. Não existe nada como Ele. O 3, a Trindade, a representação da natureza. Deus, como Ele se apresenta, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o ser humano se apresenta? Alma, corpo e espírito é algo que eu acabei de dizer. A estrutura molecular, prótons, elétrons e nêutrons, a temporalidade, passado, presente e futuro, as dimensões espaciais, altura, largura e profundidade. Então, Marcelo, o que significa o 137? 1, o Deus vivo, soberano, único. 3, a trindade da naturalidade, feita e criada por Deus. E o 7? O 7 significa plenitude. E existem algumas situações que tem que romper 7 camadas para atingir o objetivo. Por exemplo, se você estiver precisando acessar o cérebro com um cirurgião, qualquer outro profissional que precisa acessar o seu cérebro, ele terá 7 camadas para romper até chegar ao seu cérebro. A sua identidade tem 7 camadas. As notas musicais, 7 camadas. Para realizar uma cesárea, precisa romper 7 camadas. Semana, 7 dias. Então, o que entendemos de tudo isso? Que existe a naturalidade e que nós, sem a sabedoria, a gente nunca alcançará a plena naturalidade. Mas quando a gente está fora e distante da naturalidade, nós teremos problemas emocionais, na alma, problemas no espírito, na comunhão com Deus. Então o que nós devemos entender? Nós devemos entender que existem 12 áreas da nossa vida, 12 situações, e isso vai fazer com que você e eu temos que entender, aprender e seguir. Então, a primeira área, nós temos que entender que é a unidade. A unidade é algo que precisa existir no ser humano. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Ele tem que se unir a outros seres humanos. Ele tem que se unir primeiramente a Deus, depois com Ele mesmo e depois com o próximo, para poder caminhar juntos e ter de fato a proximidade com Jesus, com você mesmo e com o próximo. Então, o que a gente precisa entender é que existem situações as quais Deus deixou para cada um de nós, para os seus filhos, para a criação. E a gente deve seguir, mas para seguir nós precisamos conhecer. E para conhecer nós precisamos buscar na fonte do conhecimento.
E aí, o que você tem buscado para você? Qual é a sua busca? Qual é a sua busca? Onde você tem buscado? Qual é a fonte? Qual é a sua referência? No terceiro nível, nós temos a aliança. Temos que nos aliançar com o nosso próximo, com Deus. E com isso, nós vamos ter um compromisso. Numa quarta etapa, nós teremos a oportunidade de novas escolhas, novos conhecimentos, novos ambientes, novos acessos. E nesse ciclo, no quinto ponto, nós temos que perseverar. Porque a perseverança é o que vai nos trazer força, garra. Depois tem o sexto ciclo, a exponencialidade, que é onde você vai crescer através de tudo aquilo que você uniu ao longo da sua trajetória, e com certeza para chegar no sétimo e descansar. 1, a unidade. 2, a criação. 3, a aliança. 4, a oportunidade. 5, perseverança. 6, exponencialidade. E o 7, o descanso. Porque Jesus foi assim. Ele teve um momento dele de unidade, depois a criação, depois a aliança, depois a oportunidade, perseverança, exponencialidade. Quando a sua percepção das coisas vão aumentando, isso no geral da sua vida, você começa a ver coisas que você não via antes. Talvez porque você não estava naquela energia, porque você não estava naquele momento, o momento da sua vida não era observar isso. O momento da sua vida estava focado em outras coisas, talvez em coisas que nunca te trouxe nada de bom, que não acrescentou em nada na sua vida. Você já percebeu? E quando você quer comprar um carro, parece que você só vai ver esse carro, esse modelo, o tipo desse carro na rua. Parece que é engraçado, né? Tudo passa na sua frente. Na verdade, tudo já passava. É que você não dava atenção a algumas coisas. Na vida é assim também. Tome cuidado no que você tem prestado atenção. Se isso tem agregado valor na sua vida, se isso tem feito você a sair da inércia e começar a se movimentar. É claro que falando sobre isso, pode vir à mente aquela questão do déjà vu, né? Que, parece que eu já passei por aqui, já vivi isso. Quem nunca sentiu isso? Eu já achei estranho também, né? Peraí, parece que eu já vi aqui, parece que eu já passei aqui, enfim. Mas sabe uma coisa? Déjà vu não existe. Premonição, não é. O que acontece é que você começa a ver a situação de uma ótica diferente, captando imagem como milissegundos de diferença, e na hora de reprocessar, parece que você já viu aquela coisa mais de uma vez, ou seja, 2 vezes. Então, quando Deus, né, ele decidiu fazer a mulher, ele disse:
farei eu uma opositora idônea. O que significa? Que ela se opõe a todos para que cresçam. Se você tem uma mulher na sua casa que te opõe, mas que essa oposição te leva a crescer, ela está cumprindo o papel dela. Foi assim que Deus a criou, ou foi para esse fim que Deus a criou. Agora, é claro, se existe uma mulher que está te impedindo de crescer, de evoluir, então ela está indo contra o propósito de Deus. E eu acredito que isso não vai dar certo. Então, lembre-se, conheça a sua identidade. E a mulher que foi criada para ser uma opositora idônea, e ela não está cumprindo seu papel, provavelmente a família não está crescendo também. Então se atente nisso. Nossa, como assim, Marcelo? Sim, se atente. Busque a sabedoria através do conhecimento, busque as instruções. Por quê? Porque senão você não vai alcançar aquilo que você almeja. Então, se a família ou se você não está crescendo, você não está respeitando o ambiente, você não está sendo governante na tua casa, homem. Você não está representando o papel da naturalidade, da realidade. O homem, ele tem o papel de ser um governador, de governar. E a mulher, opositora, é o papel, ou o seu papel. E aí, o que você fala sobre isso? O que você acha? Estendendo tudo isso, entendendo tudo isso, podemos viver em paz na nossa vida. Qual é o preço, né? Qual é o valor de viver em paz? Não tem preço. A paz transcende todo entendimento. Isso não tem preço. Então, entenda algumas coisas na sua vida. Existe a fase do aprendizado, aí vai vir a fase do servir, que você aprendeu, agora você pode servir. Aí quando você passa pela fase do aprendizado e do serviço, que é o servir, existe a aliança, ali onde você vai começar a conhecer pessoas para se aliançar. E através dessa aliança que você vai ter com pessoas, vai surgir o quê? Naturalmente, vai surgir as oportunidades. E aí, depende de você. Porque logo em seguida vem a perseverança. Tá difícil, tá complicado, a oportunidade chegou. E agora? E depois, inevitável, virá a exponenciabilidade. Com a exponencialidade, você vai crescer de uma forma tão exponencial que só vai te restar o próximo passo, que é a plenitude. A plenitude do Pai. Senhor, ajuda-nos a entender essa plenitude. Por que a maioria dos relacionamentos acabam no 3º ou no 7º ano?
Pois quando vai chegar, quando vai checar se de fato existe aliança, verifica-se que não existe aliança, mesmo estando com a aliança no dedo. Aí, ao verificar e não detectar que tem aliança, você quer mais aquilo? Não, você quer romper com aquilo. Então, está com um propósito diferente. Você não quer passar aquilo, está contrário à outra parte. Quando está no sétimo, que é a plenitude, se você não tiver descanso, se você não tivesse desfrutado, é onde a maior facilidade de rompimento acontece. Então, nos anos de 3 a 7 anos, mais ou menos, tem a maior destruição de famílias. Maior destruição de famílias. Note uma coisa aí. Para você prosperar, você precisa estar menos um ano aprendendo. Um ano tem 80 mil horas, 8 mil horas. 8 mil horas. É uma loucura. E 8 mil horas parece tão grande, né? Difícil de acabar, olhando um dia após o outro. É difícil mesmo. Mas sabia que um ano para aprender, para depois ir para o segundo ano, servir com o que aprendeu, ele é excelente para você aprender um pouco mais, sabia? Portanto, um ano aprende coisas novas, percepções com coisas novas. O segundo ano você vai servir, você vai oferecer para os outros o seu serviço. Depois, terminando o segundo ano, vem o terceiro ano. Começa a aparecer novas pessoas para aliançar com você. E o que você aprendeu até agora? Porque chegaram pessoas. O que você vai compartilhar? O que você vai compartilhar sobre o que você aprendeu? Qual é a sua ação? Aí quando termina o ano 2, vem o ano 3, com as pessoas novas. Pois você aprendeu coisas novas. Muito cuidado. Cuidado com quem aparece, com quem você se relaciona. Quais são os objetivos dessa pessoa que acabou de aparecer. Aí vem o quarto ano. O ano da oportunidade. Porque você já aprendeu, já serviu, já se aliançou, agora é a oportunidade. Cuidado também. As pessoas vão aparecer buscando oportunidades, porém nem todas devem ser aceitas. Por quê? Porque no ano 5, o ano de segurar firme, o ano perigoso, perseverar é a única coisa que você deve fazer. Porque esse período é terrível. É onde a maioria das pessoas desistem.
treine aquilo que você quer para suportar a agonia, porque senão você não suportará uma empresa quando não tiver caixa. Não vai suportar quando a pessoa for desleal, como você, gera agonia. Isso é muito ruim. A agonia pode transformar a sua vida negativamente. Então tome cuidado com quem vai aparecer na sua vida, o que você vai ter que fazer para ir caminhando, para ir para os próximos passos. Tem gente que começa a dar errado, aí já entra em pânico. E se você não sabe, se você não resolver o seu pânico, obrigatoriamente, você vai entrar em pânico. Então, eu te falo uma coisa: quem não for bom na angústia e vencer a agonia, cai esse ano. O ano da perseverança. O ano de perseverar. O tempo de perseverar. Então o que você precisa fazer? É importante treinarmos a agonia. A agonia da respiração. Já sentiu angustiado? Agoniado porque às vezes você percebe que parece que você não está conseguindo respirar? Você precisa treinar para vencer a agonia da dor muscular. Quem aqui pratica uma atividade física? Quando você pega um peso maior, quando você se coloca para fazer mais coisas, você vê que no final do treino você está sentindo diferente. Aí você pode ter certeza que o período de 12 a 24 horas você vai sentir a dor muscular do resultado do exercício que você fez. Mas esse resultado é de coisa boa, então não tem problema. Ele é inevitável. Porque se você passar de um dia para o outro que você treinou e não sentir nenhuma dor muscular, o seu treino não foi suficiente para gerar uma transformação em você. Entenda que é importante treinar. É importante você treinar o seu jejum. Ah, mas existe as limitações. Teste os seus limites. Porque quando você tem alguma limitação e não faz algo para mudar, você sempre vai estar com aquela situação limitada. Sempre. Então, qual a importância de testar os seus limites? Porque só assim você será capaz de saber até onde você consegue ir. Por exemplo, numa corrida de automobilístico, se você não invadir a zebra em algumas curvas, se você não passar por elas, você vai receber pontos negativos. Mas, se você testar os seus limites, só assim você será capaz de saber até onde você consegue ir. Então, abra os olhos, entenda. É importante conhecer os seus limites. E, dependendo desses limites,
vai perceber que na verdade você não tinha medo, você só estava com o desconhecimento das coisas. Quem aqui sabe, se dá conta de andar mais de 1 hora? Quem aqui que está assistindo esse vídeo sabe, eu dou conta de andar mais de 1 hora? Quem aqui sabe se dá conta de correr mais de 1 hora? Quem aqui nadaria mais de 1 hora? Aí você me responde, pode ser que hoje eu não consiga, mas vai chegar um momento, um dia, de que você vai conseguir. E depois, 1 hora de atividade não vai fazer mais sentido para você. 1 hora de atividade é só um aquecimento. Por que que perseverança foi maior do que o seu limite? Sofra sorrindo, porque 1 hora vai passar. Não fuja da agonia. Ela pode trazer bons resultados. Quem aguenta o ano 5, segurando as pontas, com perseverança, vai para o ano Master e vive o 6º ano, na exponenciabilidade. O que nós vamos entender? Se você aguenta os 5 anos perseverando, vai para o ano Master e vive 6 anos. E aí você vai conseguir viver os 6º anos, que ela dá mais andamento que a exponenciabilidade. Entenda a importância do ano 6. Ele pode dobrar 1 ou até 2 vezes, mas tem que colocar pressão, porque aí vem o ano 7, ano obrigatório, tem que cumprir ele. Desfrutar também é um ano de desaceleração. Então, quando você chegar no ano 6, você venceu a batalha, porque aí o ano 7 é só desfrutar. E aí, pum, você chegou onde precisava. Mas na verdade, o que acontece é que você tem que ter determinação em todas as fases. Aí quando chegar na 7ª, a nossa vida vira um ciclo. Tudo na nossa vida é um ciclo. Então aproveite os momentos altos para resolver e poder ter de fato o nosso momento, a nossa hora. Mas tem os 7 ciclos da vida.
Mas e aí, se eu perder os 7 ciclos, Marcelo? Podemos viver com mais clareza? Se a gente aprender os 7 ciclos. Se não aprender, não tem problema, segue como você está seguindo. Só que se você tiver o conhecimento e aprendizado sobre os 7 ciclos, vai fazer total diferença. Provavelmente vai ser mais rápido. Provavelmente vai ser mais rápido. E aí você vai chegar, não é? Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo e de mais coisas novas. E vem vindo coisas novas ainda por aí. Não esqueça, se inscreva no canal e seguem aqui. Se você faz parte do grupo Transbordo, parabéns. Comente no grupo sobre os vídeos que você está assistindo. E se você também quiser me seguir no Instagram, eu tenho o Instagram D de dado, R de rato, .Marcelo Manuel, ou eu, Marcelo _Manuel, o meu outro Instagram também. Pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês, que o Papai do Céu possa nos observar de onde Ele está e que, através das nossas atitudes, a gente consiga ver um sorriso no rosto dele, sabendo que Ele está rindo porque você está fazendo certo e Ele sabe que você está no caminho certo, tomando as decisões certas, porque Ele é o seu mestre, Ele é o nosso guiador, o nosso mentor maior, e Ele está feliz pelas suas ações, atitudes, transformações. Sim. E quando você olha para Ele, Ele mexe a cabeça, que é assim que tem que ser. Agora, será que você está olhando para Deus? Ele nem está te olhando também? Ou Ele está te olhando com uma cara mais fechada, dizendo, ó, não é por aí. Reflita sobre isso. Pensa sobre isso. Que Deus abençoe sua vida e que você continue aqui comigo. Vamos crescer, vamos transbordar. Mais um dia. Fique com Deus e até a próxima.